Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Brasil exportou mais de 151 mil toneladas de carne suína em setembro. Esse é o maior volume mensal já registrado pelo setor. Considerando todos os produtos entre in natura e processados, as exportações brasileiras de carne suína totalizaram 151.600 toneladas no mês passado. Esse número é 25,9% maior que o exportado em setembro de 2024. O montante é recorde para o setor, assim como a receita obtida no período. Ao todo, foram 368 milhões e 400 mil dólares realizados no mês, o que supera em 29,9% o total alcançado no mesmo período de 2024. De janeiro a setembro, a alta acumulada no volume de embarques é de 13,2%. Em receita, o aumento este ano é de 24,6%, com 2 bilhões 702 milhões de dólares. Santa Catarina segue como maior estado exportador de carne suína, seguido pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso. As Filipinas foram o maior comprador do Brasil, com 49 mil toneladas. A China teve uma pequena queda na sua importação quando comparada com o ano anterior, mas os crescimentos foram também bastante consistentes no Japão, Vietnã, México, Singapura e outros mercados, mostrando que a suinocultura está muito forte na sua exportação, equilibrada no mercado interno e deve fechar o ano acima das expectativas que a BPA fazia no começo de 2024, com crescimentos de volumes superiores a 2 dígitos. O bom resultado de um rebanho depende de vários fatores, sobretudo a alimentação. Para garantir uma quantidade adequada e com qualidade, um produtor rural de Sairé, no agreste de Pernambuco, decidiu investir no processo de silagem. A Fazenda Coqueiral, localizada no município de Sairé, no agreste do estado, possui mais de 600 bovinos. O foco da atividade aqui é a produção, criação e seleção genética de gados da raça Nelore. Para manter os animais em um padrão de qualidade em todos os aspectos, a nutrição é prioridade. Dessa forma, uma das maneiras de garantir essa alimentação em dia é armazenar uma boa quantidade do pasto através de um processo conhecido como silagem. Tem ano que a gente tem um inverno muito bom e a gente então não se preocupa de fazer forragem para o período nos anos de estiagem, que normalmente são 4, 5, 6 anos. Você vê os produtores de América do Norte e Europa que convivem com a neve, eles são obrigados na primavera, verão, produzir o alimento para que no inverno os animais sobrevivam. A silagem pode ser feita com culturas diversas, como sorgo, milho, cana-de-açúcar e capim. Esse tipo de ração é direcionado principalmente a animais ruminantes, como ovinos, caprinos, bubalinos e bovinos. Você vai ter um alimento de qualidade durante um período de estiagem, um período seco, onde você não vai ter tanta forragem. Você vai conseguir suplementar e alimentar os animais nesse período, ou seja, não vai haver uma perda. Porque a partir do momento que você tem um período onde o animal emagrece, você vai ter que ter um tempo para recuperar. Na propriedade são cultivados 10 hectares de capim e milho. Já nesta área do mesmo proprietário, são mais 10 hectares de produção de milho e sorgo para silagem. Nela também é produzido o feno, através da fenação, que consiste na desidratação do capim para armazenagem. A produção de silagem pode ser feita utilizando pequenos sacos para armazenagem ou em estruturas maiores para uma produção mais elevada, como é o caso da Coqueiral. É dentro dessa bolsa com 60 metros de comprimento, chamada de silo, que a pastagem é armazenada. Antes de chegar até aqui, ela é colhida com a ajuda de 2 tratores e uma colhedora. O capim é triturado e jogado dentro do vagão forrageiro, que direciona a forragem para o silo. Mas antes, recebe um banho de inoculante que ajuda a fermentação da ração. O capim é prensado e jogado no silo sem a presença de oxigênio. Esse processo garante que essa ração seja utilizada durante 2 anos. Aprimorar os métodos de produção nas propriedades rurais é fundamental para melhorar o rendimento.
Este consultor da DIA Sebrae promove visitas a fazendas selecionadas e orienta os produtores. Além da melhora do manejo, esse projeto é feito em 3 etapas. Então, aqui no Agreste, o plantio de palma forrageira e o IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Isso vai fazer com que os produtores consigam melhorar a sua produção, certo, de carne, vai melhorar o plantel, né, até porque você vai estar trazendo touros de excelente qualidade para inseminar com essas vacas e assim melhorar o plantel. Ou seja, nós vamos ter um ganho produtivo dentro da cadeia da bovinocultura de corte, né, fazendo com que o produtor rural avance, né, e consiga melhorar a sua produção. A silagem é um método antigo no Brasil e data do século XIX. O país é referência mundial nesse processo. No Agreste e Sertão Pernambucano, onde há longos períodos de estiagem, produtores encontram nesse método uma saída para a escassez de alimento, garantindo a ração dos rebanhos. O uso de bioinsumos tem conquistado cada vez mais espaço no campo e os produtores que adotaram a prática relatam melhorias significativas. O mamão mudou. O limão está crescendo mais. Está dando mais abobrinha, couve, jiló e até flor. Rosa amarela, tão bela. Goiaba, limão, samambaia, jasmim manga, coqueirinho. Tudo que vocês podem imaginar, aqui foi utilizado o bioinsumo. Palavrinha nova, tecnologia, mistura vida com vitamina, com nutriente. E que o Cláudio ainda está acostumando com essa palavra, uma palavra boa, né? Diferente, né, Cláudio? Isso, porque é um produto que a gente não conhecia e totalmente orgânico, né? Que ele não vai fazer mal nem pra gente, nem pro bichinho, né? Ele vai controlar o inseto, né? Porque ele vai fazer a penetração e vai fazer o translado de um lado da folha para outro e vai fazer o controle biológico das plantas. E funciona mesmo? No mesmo dia, na folha já dá para ver a diferença. É uma área pequena, 5 hectares, muito bem aproveitada. Tem terra, tem semente, tem pedacinho, tem planta. É uma coisa arada de plantas e produção. É exatamente o que você está pensando, você está certo. É mamão. A gente está aqui numa plantação do Cláudio, onde ele usou há 30 dias o bioinsumo para controlar as pragas naturais. E o resultado é que a casca do bicho ficou lisinha, tá forte demais. Olha aqui, olha. É porque tipo olha que coisa robusta. Fala, Cláudio. É porque tipo assim, a mosca do mamoeiro, ela começa a ser controlada pelo insumos, né? Então, faz esse controle biológico e começa a alisar, tipo assim, a folha também, porque aqui eu faço... Você usou na mexerica também? Porque eu faço o consórcio de planta e na mexerica também foi usada, limpinha a folha, ó. Ó, a gente tá vendo, o consórcio de planta, pessoal, é o seguinte, a gente vai ver aqui, ó, mamão, que vocês já viram, mexerica pocã, a pimenta e essa aqui, ó, esses buraquinhos aqui, plantadinho aqui, né, Cláudio? A semente de quiabo já tá plantada aí, tá, né? Aqui, vai brotar quiabo aqui, porque o Cláudio mistura aqui uma porção de cultura que vocês vão vendo ao longo dessa reportagem. O objetivo agora é mostrar os benefícios do produto, do bioinsumo, na abobrinha e no pomar de jovens limoeiros, da variedade Tahiti. Pelo caminho, o Cláudio fala sobre outros exemplares, esses aí, ó, limoeiros, com manchas escuras nas folhas. Aonde usa a fumagina é descolada. Não fica assim, porque não tem o ataque do inseto. Isso aqui é fezes e urina dos insetos, da formiguinha. Então nós vamos perceber lá na plantação de limão que não tem essa fumagina. É fezes de inseto depositada na superfície da folha que atrapalha a absorção de nutrientes para deixar a laranja ou a fruta cítrica que for mais forte, né? Sufoca ela, não deixa respirar. Vamos conhecer isso aí. A diferença no aspecto da folha do primeiro que a gente viu para esse do outro cultivo mais novo é facilmente notada. Compare. A abobrinha vai seguindo o seu desenvolvimento rumo à produção saudável e protegida.
Eu já trabalhei muito, plantei tomate, usei muito veneno agressivo, isso já há mais de 15 anos também, porque agora, há 15 anos para cá, eu venho mais maneirando e a gente vem empenhando conhecimento com esses produtos, né? E o pessoal, amigo que trabalha e vem insistindo, aí a gente começa a trabalhar com esses produtos e começa a perceber a diferença, né? Boa parte de tudo que o Cláudio produz, pelo menos as produções de limão e mamão, vão para projetos de agricultura familiar que abastecem escolas da região de Uberlândia. Agora a gente fala do tomate, que teve alta nos preços no atacado. E, claro, vamos explicar os motivos. Os preços do tomate dispararam na última semana nos principais centros atacadistas do país, segundo o Hortifruti CPEA. Em São Paulo, o tipo longa-vida 3A subiu 27,9% e atingiu R$ 72 por caixa. No Rio de Janeiro, a cotação chegou a R$ 75 por caixa, alta de 15,3%. Em Belo Horizonte, o preço médio avançou 52%, alcançando R$ 76 por caixa. Os pesquisadores explicam que o aumento ocorre devido à desaceleração da colheita e à proximidade do fim da safra de inverno. Em Itaocara e São José de Ubá, no Rio de Janeiro, os produtores devem encerrar as entregas até o fim de outubro. Em Minas Gerais, as regiões de Pará de Minas, Araguari e Pimenta já registram redução na oferta de tomates aos atacados. Já em São Paulo, Sumaré começou a colheita da segunda parte da safra de inverno, mas o volume ainda é limitado. A chegada gradual dessa produção deve aumentar a oferta ao longo de outubro, compensando parcialmente a queda em outras regiões. Abastece com etanol? Então já percebeu que os preços subiram. O indicador CPEA-Esalq do etanol hidratado fechou o mês de setembro a R$ 2,75 por litro, alta de 3,25% em relação a agosto. O etanol anidro, negociado no mercado spot e em contratos, também registrou avanço. O indicador atingiu R$ 3,09 por litro, valorização de 4,33% na mesma comparação. Na análise anual, considerando valores deflacionados pelo IGPM de setembro, o hidratado subiu 10% e o anidro 7,32%. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, as negociações continuaram limitadas no mês. Os compradores reduziram o interesse, reflexo do baixo desempenho das vendas de biocombustíveis no varejo. Por outro lado, alguns vendedores ampliaram a participação nas negociações, embora boa parte ainda se mantenha fora do mercado spot. Já o preço do açúcar caiu quase 20% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. O indicador CPEA-Esalq para o açúcar cristal branco cor incunsa de 130 a 180 teve média de R$ 118,65 por saca de 50 quilos no mercado spot paulista. O valor representa recuo real de 17,54% em relação a setembro de 2024. Desde o início da safra 2025-26, em abril, as médias mensais continuam abaixo das registradas no mesmo período do ano anterior. A maior diferença negativa foi observada em setembro. De acordo com pesquisadores do CPEA, a desvalorização internacional do açúcar demerara tem pressionado os preços internos. A demanda doméstica também segue enfraquecida, sem sinais de retomada. Os agentes consultados relatam queda nas vendas de produtos à base de açúcar no varejo, o que amplia a pressão sobre o mercado. Além disso, as usinas paulistas aumentaram o valor da cana destinados à produção de açúcar nessa safra, elevando a oferta e intensificando o recuo das cotações. Pescadores catarinenses estão eufóricos com o sucesso da temporada de corvina. A espécie pode atingir até 80 centímetros de comprimento e pesar até 3 quilos. Somente em um dia, mais de 20 toneladas foram capturadas na Praia do Sol, em Laguna, no sul do estado. A pesca da corvina segue até novembro e acontece logo depois do encerramento da temporada da tainha, considerada o carro-chefe dos pescados. A gente sabe que o produtor rural acompanha tudo da porteira para dentro, mas de olho no tempo. Então vamos conferir a previsão para todo o Brasil nesta quarta-feira. A quarta-feira será marcada pela influência de algumas perturbações atmosféricas e pela presença de umidade entre o Paraná e Santa Catarina. No sudeste, a circulação de umidade associada à passagem da frente fria
deve contribuir para que as pancadas de chuva se mantenham sobre a região. Áreas de instabilidade continuam atuando sobre o centro e norte do país, e os ventos úmidos do oceano ainda mantêm chance de chuva de maneira isolada em alguns pontos do litoral leste. No extremo sul do país, a atuação da massa de ar polar reforça as condições de tempo firme e temperaturas mais baixas. A nebulosidade se mantém presente entre o Paraná e o norte de Santa Catarina desde as primeiras horas do dia, com o céu encoberto, e no Rio Grande do Sul a massa de ar polar garante um dia firme. No sudeste, céu nublado sobre São Paulo, Rio e centro-sul de Minas. As nuvens mais carregadas se concentram no litoral e no interior paulista, enquanto o norte do estado ainda tem aberturas de sol ao longo do dia. No centro-oeste, nuvens mais carregadas sobre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ainda com variação ao longo do dia. O tempo segue mais aberto no norte de Goiás e no Distrito Federal. No nordeste, o céu se mantém aberto na maior parte da região, com algumas variações de nuvens na faixa leste, e o interior segue sob predomínio de sol. E o céu permanece mais carregado sobre o Amazonas, Roraima, Rondônia, oeste do Pará e do Acre. Nessa quarta, há possibilidade de geada em áreas da Serra Gaúcha e Serra Catarinense, e a massa de ar polar continua atuando no estado. As pancadas de chuva se espalham entre o Paraná e o norte de Santa Catarina, ganhando força principalmente no interior paranaense. As chuvas podem cair de maneira mais forte e vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. No sudeste, o avanço da frente fria mantém a condição de instabilidade sobre São Paulo, Rio e Minas. Chove a qualquer hora no litoral e no leste paulista, com risco de pancadas mais fortes. No interior paulista, as chuvas são mais isoladas e passageiras. O tempo segue chuvoso também entre o Rio e o sul de Minas. E a chuva se estende pela zona da mata e região dos vales, enquanto no Espírito Santo, chuva fraca no litoral. No centro-oeste, a chuva segue de maneira mais irregular e localizada. Há chance de pancadas fortes no extremo norte de Mato Grosso e no sul de Mato Grosso do Sul, onde podem ocorrer alguns temporais mais isolados. E também chove no sul de Goiás. Chuvas fracas e passageiras em pontos do litoral da Bahia, Pernambuco e da Paraíba. E no norte, os temporais se espalham por vários estados: Amazonas, Roraima, oeste do Acre e do Pará, com risco de raios e rajadas de vento. Em boa parte de São Paulo, Triângulo Mineiro, leste do Piauí e oeste do Ceará, rajadas de vento podendo alcançar até os 70 km por hora nessa quarta. No interior do Nordeste, em boa parte de Goiás, sudeste do Tocantins e áreas no oeste de Minas, o tempo seco continua e os índices de umidade podem ficar abaixo dos 20%, o que continua preocupando o aumento de queimadas. Já em relação às temperaturas, máximas de 21 graus em Porto Alegre, 18 em São Paulo, 30 em Belo Horizonte e em Salvador, 35 em Palmas e 36 em Goiânia e Cuiabá. O agronegócio brasileiro bateu um novo recorde, o de geração de postos de trabalho. O número de pessoas empregadas no setor representa 26% do total de trabalhadores do país. Então, quem chega com todas as informações para a gente é a Nicole Renoc, pesquisadora da área de macroeconomia do CPE, Exalc, USP. Bom dia, Nicole. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer o nosso também, ainda mais para falar de coisa boa. Afinal de contas, o setor ele tem batido os próprios recordes quando o assunto é geração de emprego. É, isso mesmo. Desde um cenário ali um pouco depois da pandemia, que ano a ano, trimestre a trimestre, a gente tem renovado os recordes de população ocupada no agronegócio. Então, sim, né? Boa notícia, acompanhando o desempenho do setor, o mercado de trabalho também está aquecido. Então, vamos explicar para todo mundo, Nicole, quais fatores levaram a esse recorde? Bom, primeiro tem um contexto macro, né? Então, o mercado de trabalho brasileiro, ele também tem alcançado recordes ano a ano desde ali, do pós-pandemia, né? A gente está no momento de taxa de desemprego em patamares historicamente baixos, recorde de ocupações também. Então, o agronegócio, em partes, né, tem acompanhado esse cenário que é brasileiro, mas, claro, ele tem particularidades também, né? Um caso bem interessante da gente analisar. O que tem feito o agronegócio gerar cada vez mais empregos, né?
é importante a gente destacar que tem um balanço ali dentro. Então, dentro da porteira, no campo, a gente tem cada vez menos gente. Isso é um processo comum, isso tem acontecido na maioria dos países de renda média a alta, né, como o Brasil, que é ter cada vez menos pessoas trabalhando realmente dentro da porteira no campo. No Brasil isso está acontecendo também, mas o interessante é que, embora com cada vez menos gente, quem acompanha o agro sabe que a gente produz cada vez mais, né? Então, ano a ano nós temos safras recordes, isso só não acontece quando tem algum problema de clima. E o que acontece então nesse cenário, né? Inclusive, um dos fatores que faz a gente conseguir produzir cada vez mais com cada vez menos gente é a modernização, né? Há outros fatores, diversos, né, explorados aí, mas um fator bem preponderante é a própria modernização da agricultura. E o que isso gera, né? Primeiro, uma geração de empregos antes da porteira. Então, menos gente no campo, mas tem mais gente nas indústrias de insumos, produzindo fertilizantes, defensivos, sementes, né? E todos os insumos industriais que a agricultura hoje usa. Além disso, com essa produção cada vez maior, a gente movimenta uma ampla gama de serviços. Então, uma parte importante desses recordes que a gente vem alcançando de ocupações são pessoas que trabalham em toda essa cadeia de serviços que sustenta o agronegócio, né? E isso desde algo bem óbvio que a gente pensa, né? A pessoa que está transportando ou comercializando a soja, a pessoa que está armazenando um produto, mas também pessoas que estão dentro de bancos prestando serviço para o produtor rural, advogados que prestam serviços para agroindústrias, né? Então, com essa produção, esse dinamismo que a agropecuária tem, a gente acaba gerando empregos fora da porteira, né, que é o que o agronegócio significa. E isso que explica, né, mesmo a gente tendo menos gente no campo, a gente consegue gerar cada vez mais emprego com o agronegócio como um todo. E é importante esse panorama que você trouxe para a gente, Nicole, porque isso abre o olhar do próprio brasileiro quando a gente fala de agronegócio, ou seja, a gente impacta, o setor impacta na geração de emprego e renda num efeito cascata. Exatamente, é uma multiplicação, né? Então não quer dizer que como a agricultura hoje em dia consegue produzir com cada vez menos gente, o que inclusive está vinculado a toda a modernização, tecnologia que os produtores adotam, isso não quer dizer que o impacto econômico desse setor na geração de empregos está diminuindo, né? Pelo contrário, como a gente vê no levantamento do CPEA, né? O dinamismo, o volume de produção e a própria modernização que, né, incentiva toda uma indústria de insumos, isso também contribui para a geração de empregos pelo setor. E isso é comum, tá, Kelly? Só para a gente colocar o Brasil em perspectiva, esse cenário, né, que ao longo do tempo a agricultura gera cada vez menos empregos, ele está acontecendo já há muitas décadas nos países de renda alta e já há algumas décadas também nos países de renda média alta, né, assim como o Brasil. Faz parte do processo de desenvolvimento. Agora, Nicole, o estudo traz também um perfil da mão de obra do agronegócio. O que a gente pode destacar? Algumas coisas interessantes, né? E como sempre nós temos aspectos positivos e aspectos em que a gente tem que trabalhar também. Começando pelo aspecto positivo, acho que a tendência mais forte que a gente observa olhando para o perfil e tem tudo a ver com o que a gente estava conversando, é que o agronegócio ele tem absorvido trabalhadores de alta qualificação. Então, olhando ali para a escolaridade dessa mão de obra, a tendência tem sido de uma entrada muito acelerada de pessoas com ensino superior. No agro, que tem a ver com todo esse processo, né, gera-se com essa agropecuária dinâmica e que movimenta também as indústrias e serviços fora da porteira, isso gera oportunidades e empregos de alta qualificação. Essa é uma tendência bem firme que a gente vê nos nossos dados. Outros comportamentos, aí não, a gente ainda tem que trabalhar, né?
A gente acompanha também a formalização do emprego, e o setor ainda é um setor informal comparado com a média da economia, até pelo perfil, o tipo de contratação que a gente vê dentro da porteira, né, no campo. Então, há avanços a serem feitos no que diz respeito a essa formalização do trabalho, e relativamente ainda é um setor também, o outro fator que a gente acompanha, né, que é a participação da mulher, ainda é um setor predominantemente masculino, principalmente dentro da porteira. Então aí também há espaço, né, para que seja trabalhado, né, que aumente a preponderância das mulheres nesse setor. Exatamente. Inclusive as mulheres que sempre participaram do agronegócio, muitas vezes como a esposa do produtor rural, hoje já se posicionam como as produtoras rurais, mas também cobram mais poder de decisão, mais protagonismo. A gente tem acompanhado isso de perto também aqui no Record News Rural, viu, Nicole? Agora, sobre essa questão da alta qualificação, você acha que isso, no médio e longo prazos, por exemplo, pode ajudar, inclusive, a fomentar a sucessão familiar, uma vez que os mais jovens tendem a gostar mais de tecnologia? Olha, Kelly, como cientista, eu gosto de falar com base em dados, então, sendo bem sincera, não temos dados sobre isso, tá? Mas há discussões de bastidores, conversas de corredor que indicam que sim, essa mudança de perfil do agro, essa agricultura digital, ela tem sim se tornado mais atrativa para os mais jovens. Inclusive abrindo vagas, né, que a gente não via antes no agro, né, um estatístico para estar no agronegócio, pessoas especializadas em dados, em tecnologia. Então, sem base em dados, com base em percepções aqui do nosso acompanhamento, eu diria que sim, é possível que seja um fator que facilite um pouco essa questão que é tão difícil no agronegócio, né? Com certeza, né? Claro que é um ponto que está no radar aí da porteira para dentro e uma preocupação de muitos produtores, essa questão da sucessão familiar. Bom, você trouxe para a gente, então, duas vertentes principais, a questão da alta qualificação, mas ao mesmo tempo ainda existe a questão da formalização do emprego, porque cada cultura tem a sua particularidade. O que a gente pode dizer, então, em relação ao rendimento dos trabalhadores? Até por isso, né, em média, o salário médio no agro ele ainda está um pouco abaixo da média do que a gente vê para os parâmetros nacionais, principalmente porque quando a gente fala de agricultura do Brasil, né, é difícil porque existem praticamente duas agriculturas. Então, uma parte pequena, relativamente pequena dos trabalhadores já consegue entrar nessas vagas, né, nessas posições que a gente estava conversando, que pagam muito bem, que estão localizadas em agriculturas modernas, né? Mas a gente tem ainda um contingente grande de trabalhadores, tanto assalariados quanto produtores, né, de estabelecimentos que estão lutando ali para continuar, muitas vezes sem uma viabilidade econômica, que puxam a média do rendimento para baixo. Então, olhando hoje, ainda temos em média um rendimento mais baixo que o Brasil. E o que a gente acompanhou nos últimos anos, o que aí é uma boa notícia, e há muitos fatores, né, mas inclusive essa mudança de perfil para um profissional mais qualificado, é que a boca está fechando, né? A distância entre o rendimento médio no agro e no Brasil ele está diminuindo. Então, no médio e longo prazo, a tendência é que isso continue, né? Em alguma velocidade, diminuindo a distância do pagamento médio Brasil e agro. Inclusive, né, trazendo um outro assunto, porque apesar desses recordes sucessivos, né, que a gente tem encontrado, há também relatos, e novamente não temos estudos, são relatos e percepções de que a dificuldade de contratação, né? Os produtores não encontram o trabalhador qualificado e muitas vezes o não qualificado também. E isso tende a impactar nos salários também, né? Em algum momento esses salários vão ter que subir para que os produtores consigam contratar essa mão de obra.
É mais um desafio aí para o setor e a gente, claro, vai sempre estar acompanhando de perto. Bom, a gente sabe que emprego, de qualquer forma, é fundamental para a geração de renda do país. O agro é um setor muito importante. O que a gente pode esperar, Nicole, para o fechamento desse ano? Esse ano, por enquanto, ele vem mostrando exatamente essas tendências que eu falei para você e é possível que até o fim do ano esse seja o resultado, né? Ou seja, mais gente produzindo insumos, então crescimento antes da porteira, menos gente no campo, né? Que é uma tendência de décadas e esse ano a gente está vendo isso, mais gente nos agroserviços e aí uma coisa interessante, né? Agroindústria. A agroindústria gera mais, né, por volta aí de 4 milhões de ocupações, é muita coisa. E vinha estagnada. A agroindústria sofreu com a recessão lá de 2014, sofreu de novo com a crise relacionada com a pandemia e vinha empregando menos gente. Essa tendência ela começou a reverter também há uns 3 anos e por enquanto a gente está vendo a agroindústria também gerar mais ocupações, né? Então, com toda essa oferta agropecuária, abre-se espaço também para o processamento, que é mais uma oportunidade de geração de empregos dentro da cadeia do agronegócio. Possivelmente teremos aumento de ocupações no fechamento de 2025, pegando esse balanço, né? Mais gente nas indústrias e nos serviços e menos gente dentro da porteira. Nicole, de que forma a exportação impacta nisso tudo, né? Eu pergunto porque muitas vezes, muitos mercados exigem certificações, enfim, esses mercados exigem capacitações específicas. Isso tem um impacto também nessa questão do número de empregos gerados por aqui? Olha, Kelly, pergunta difícil, hein, para a gente discutir em pouco tempo. Eu diria que tem duas formas de olhar isso. É muito conhecido já que esse comportamento exportador foi super importante para o crescimento do agronegócio, para o dinamismo que a gente alcançou. Isso é puxado também pelas exportações, pela demanda internacional. Então, de alguma forma, está impactando positivamente, né? Faz o setor crescer, faz o setor gerar mais empregos. Mas há uma questão também que essa modernização, que está vinculada também com a exportação, né? Ela acaba, como que eu posso colocar isso? De uma forma favorecendo alguns tipos de atividade, que são essas atividades voltadas às exportações, como a soja, por exemplo, que não são atividades que tipicamente empregam muita gente, né? A soja hoje em dia é uma grande empregadora, mas porque é uma cultura gigantesca, né? Se a gente olhar, comparar ali por unidade diária, né, trabalhadores por hectare, é muito pouco na soja comparado a outras culturas. E a exportação, junto com todo esse processo de modernização, acaba fazendo com que a nossa pauta se concentre nessas atividades que também geram menos empregos, até porque são, né, já tem ali um envolvimento de tecnologia maior. Então tem os dois lados. Eu diria, por percepção, que talvez o impacto positivo que a exportação gera no nosso crescimento, ele se sobressaia comparado com esse impacto negativo no emprego. Nicole, foi muito importante para a gente te ouvir. Obrigada por esse panorama todo. Estamos sempre de portas abertas. Um bom dia e até a próxima. Bom dia, até a próxima. Até. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!